Flamengo de Filipe Luís demonstrou muito poder tático contra o PSG e eu tô aqui para destrinchar os segredos dessa grande final. Fala galera, tudo bem? Vini Valença aqui trazendo para vocês mais um vídeo onde a gente vai analisar de um ponto de vista tático as escolhas que o Filipe Luís fez para enfrentar o PSG dentro da grande final do Intercontinental. Já adianto, foi um jogo de muito alto nível e as escolhas que o Filipe Luís fez durante a partida me agradaram bastante e eu vou trazer um pouquinho delas para vocês. Antes de tudo, eu acho válido a gente frisar que é o terceiro jogo que o Filipe Luís faz pelo Flamengo contra times europeus. No retrospecto, ele tá muito bem. Uma vitória, um empate e uma derrota. Ainda que o Flamengo não tenha saído como um título, esse jogo conta com empate, no tempo normal 1-1 com o PSG. Isso mostra muito das convicções que o Filipe Luís tem como treinador. E dentro disso, no Intercontinental, a gente viu o Flamengo utilizando a posse de diferentes formas. Contra o Piramides foi um jogo em que o Flamengo teve mais posse. Contra o Cruz Azul, deixou o equilíbrio tomar conta. Em alguns momentos com mais posse, em alguns momentos o Cruz Azul tinha mais as ações do jogo. Agora contra o PSG foi um jogo que claramente o Flamengo ia ter menos posse. Mas quando teve, propôs a jogar. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é como o Flamengo estruturou a saída de bola de uma forma muito interessante. O Flamengo partia naquele 2+4, ou seja, os dois zagueiros mais abertos, com a linha dos dois volantes junto com os dois laterais, oferecendo linha de passe. Essa é a construção curta do Flamengo, todos aparecendo, se aproximando para tentar gerar uma saída curta. Uma saída que se provou efetiva ao longo da temporada e que o Flamengo repetiu mais uma vez. E como nesses grandes jogos você precisa ter mais de uma carta na manga, eu acho que o Flamengo foi muito bem ao integrar os 4 jogadores de frente em saídas tanto pelo lado esquerdo, lado que o Flamengo mais saiu, e também situações de bola longa, tá? Quando a gente olha para a construção do Flamengo, o Flamengo conseguiu direcionar para o lado esquerdo, lado que tem Léo Pereira, Alexandro e também jogadores muito criativos para receber de costas, como Carrascal, e dentro disso explorava o Zaire Emery, jogador de meio campo do Paris Saint-Germain, improvisado desde a lesão do Hakimi na lateral e que poderia gerar alguma situação. Então a partir disso, dentro da saída de bola, a estratégia estava traçada. E se tinha um jogador do Flamengo que estava abaixo e acabou sofrendo demais, foi o Rossi. A gente viu o Rossi numa partida não tão boa, principalmente no jogo com os pés, onde sempre é muito exigido e gera muita vantagem para o Flamengo. As ligações diretas do goleiro geram muitas vantagens, principalmente para Arrascaeta e Pedro. Mas nesse jogo a gente viu o Rossi errando demais. Isso acabou atrapalhando o Flamengo em muitas situações de progressão e fazendo com que o time perdesse posses que acabavam em finalização. Acabou até ocorrendo uma situação de um gol anulado. Graças a Deus, o Flamengo não acabou sofrendo mais com esse tipo de problema. Quando a gente olha, a gente consegue ver que o Rossi ele tem um aproveitamento altíssimo em questões de bola longa. Tá? Muito raro a gente ver uma partida do Rossi em que ele tem menos de 50% de aproveitamento. Então a gente acabou vendo o Rossi um pouco nervoso, com mais erros do que o habitual. Isso acabou gerando uma substituição necessária. Quando o Filipe Luís, no segundo tempo, ele vem com o Pedro, uma coisa que para mim ficou muito evidente que o Rossi conseguiu ter um alvo mais claro e acertar mais bolas longas. Isso gerou algumas situações ali de jogo em que o Pedro conseguiu utilizar o apoio, o pivô, para gerar algumas progressões para o Flamengo. Óbvio, o Pedro não estava nas melhores condições ideais, isso ficou muito nítido. A falta de ritmo de jogo foi um problema que afetou o Pedro, mas quando a bola veio nele, né, quando o Rossi conseguiu acionar o Pedro, saiu coisa boa pro Flamengo. Tá, falamos sobre o Flamengo construindo, não foi um jogo brilhante, mas tiveram ideias muito positivas do Filipe Luís. Agora vamos falar sobre o PSG. O PSG, ele tem uma diferença muito grande nesse momento da temporada do que foi na última temporada, do que foi até no Mundial, e isso fica muito nítido. A saída do Hakimi pesa demais. O Hakimi era um jogador muito alvo dessa construção, porque ele gera jogo em diferentes lugares do campo, tá? O Vitinha, ele precisa de jogadores que entendam a rotação, o ritmo, as mudanças de direção que o meio-campo executa. No meio-campo ele tem Fabian Ruiz e João Neves que fazem isso muito bem, mas se entender com os laterais também é uma missão muito importante para que o PSG, né, consiga fluir dentro de campo. Com o Nuno Mendes foi tudo certo, ele conseguiu trocar de posição várias vezes, mas com o Zaire Emery não tinha sido tão efetivo quanto o Hakimi. O Hakimi é um jogador que ele consegue ser base da jogada, estando atrás da pressão, ele consegue jogar aberto, como foi na maioria da sua carreira, ele consegue gerar por dentro, como jogou na final da Champions e gerou muitos gols para o Paris Saint-Germain ao longo das últimas temporadas. Entendendo isso, o Luiz Henrique ele gerou algumas dinâmicas muito diferentes.
O Hakimi ele atuava mais por trás, indo pro entrelinhas, e o Zaire Emery ele tem um comportamento muito interessante, de sair do lado direito para ser uma dupla de volante junto com o Vitinha, jogando lado a lado com o jogador português. Nessa partida, no início, a gente viu um Zaire Emery um pouco mais preso, mas dando 20, 25, 30 minutos, o Zaire Emery ele conseguiu ir para dentro. Eram situações bem perigosas para o Paris Saint-Germain. Dentro do jogo de posição do Luiz Henrique, é muito importante os jogadores entenderem as faixas de campo e como eles podem trocar. É muito importante você gerar superioridades numéricas contra o adversário. E esse foi o trunfo que o PSG conseguiu fazer contra o Flamengo para gerar as grandes oportunidades do jogo. Vou destacar que a saída do Lee para a entrada do Mayulu ajudou muito em situações onde o atacante saía da linha defensiva do Flamengo e se apresentava como um jogador de meio campo. Isso, combinado com o Zaire Emery aparecendo por dentro, gerou vantagens numéricas que Pulgar e Jorginho não conseguiram lidar. É totalmente natural. A gente viu cenas de 4 contra 2, 5 contra 2. Por vezes, o Plata ele ainda conseguia fechar a tempo de impedir uma jogada, mas na maioria das situações o PSG levou vantagem. Se a gente pega o lance do gol, a gente vai ver que na origem da jogada, os três meio-campistas eles estão bem distantes. Fabian Ruiz, ele é o jogador que dá amplitude no lado esquerdo, ou seja, ele alarga o campo. Quando a gente olha para o João Neves, o segundo homem de meio campo, a gente vê que ele está como um atacante, gerando profundidade, fazendo a defesa do Flamengo ir para trás. E o Vitinha, ele está coordenando o jogo, distribuindo as cartas junto com o Zaire Emery na linha. Quando a gente vai avançando, a gente vê que o Vitinha ele salta um pouco, ele avança no momento certo que o Zaire está por dentro e faz com que o time do Paris Saint-Germain troque a marcação com o Flamengo. Dentro disso, a gente vê uma característica muito importante sobre como foi o jogo. Vários jogadores por dentro do Paris Saint-Germain, próximos da bola, pressionando, gerando vantagem, enquanto a gente vê um isolado do outro lado, nesse caso o Doué, esperando a bola chegar para partir para um contra um. E quando a gente olha para o geral do jogo, a gente viu que o Paris Saint-Germain teve mais controle do meio campo. E isso definiu. Não é que o Flamengo fez um jogo ruim. O Flamengo fez um jogo bom nas características, mas quando a gente pega até situações de transição, o Paris Saint-Germain conseguia fechar muito bem as zonas centrais e sempre que o Flamengo tinha bola, o Paris direcionava para fora e se estava por dentro, rapidamente pressionava e recuperava. Futebol mundial é muito importante que os jogadores que atuam por fora consigam entender os momentos com bola de abrir campo e de fechar campo numa possível transição ou para uma aproximação. Isso fez a diferença. A gente viu muitas vezes os jogadores do PSG fazerem isso e principalmente o Nuno Mendes, que para mim foi o melhor jogador da partida. Impressionante o Nuno em duelos, conduções, em desarmes, tudo isso o Nuno foi muito bem e até gerou situações no ataque. Vitinha pelo lado do PSG também é outro jogador que a gente precisa destacar, controlou o ritmo, fez o time balançar, vindo aqui, vindo ali, fez o time mudar o ritmo, que foi importante em situações de progressão, e isso fez a diferença. Do lado do Flamengo, acho que a gente podia destacar o Plata, que fez uma partida de muita entrega, muito duelo, muita recuperação, fechando o espaço, alternando em situações em que ele ia no Nuno Mendes, em que ele fechava por dentro para ajudar os volantes, um papel muito generoso do Plata, e também o Alexandro, que foi muito sólido, uma temporada muito sólida do Alexandro e que só mostra o nível de lateral que a gente tem no futebol brasileiro. Um detalhe muito importante, eu vi muita gente comentando que o Flamengo teve dificuldade de reter a posse. Eu acho que isso se vai muito por conta da bola. Um detalhe que o Felipe Luiz reclamou em coletiva e que pouca gente deu a devida atenção. Quando a gente olha para alguns lances, a gente vê que é muito difícil controlar aquela bola. Dentro do gramado molhado, dentro de situações de jogo rápida, a gente vê que muitas vezes a bola quicava aqui, quicava ali, e não ficava para nenhum dos times. Isso aconteceu com o Paris, aconteceu com o Flamengo, aconteceu muito em outros jogos, principalmente contra o Piramides. Então é algo que a gente deve levar em consideração o campeonato e a bola que é utilizada para determinar também o nível de controle de posse que o Flamengo teve. Final foi isso, belas escolhas de jogo do Felipe, acho que ele foi bem taticamente, conseguiu entender bem o jogo. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, aquilo que eu não comentei aqui. A gente está testando esse modelo novo aqui dentro do YouTube e eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para mais análises como essa. Além daqui, vocês podem ter contato em outras redes sociais. Eu vou deixar meu Instagram aqui também na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.